Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020. É muito bom nos encontrarmos para celebrarmos a presença de Deus em nossa vida, que tem sido nosso sustento, a nossa força em todo o tempo. Neste dia em especial, celebramos o Dia dos Pais. E sei que muitas pessoas terão oportunidades para comemorar, ou à distância, ou próximos dos seus pais. E hoje, então, a nossa reflexão vai nesse sentido. Mas antes de tudo, eu convido você para nós orarmos. Em sequência, ouviremos uma canção e, em seguida, uma pequena reflexão sobre isso para nós pensarmos essa data tão importante. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força, é a nossa ajuda em todo o tempo. Abençoe esta irmã e este irmão que nesta hora se dispõem a buscar a Tua presença, que ela possa e que ele possa sentir o toque do Teu Espírito. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos ouvir uma canção e em sequência nós teremos uma pequena reflexão. Como eu sou, toda minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Meu papai, tu que lês todo o meu interior, guarda-me sob teu amor, pois sem ti nada sou, vento breve que passou, quero estar escondido em ti, quero estar escondido em ti. Estar escondido em ti. Para a nossa reflexão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e também o capítulo 13. Marque estas duas passagens, estes dois capítulos, porque nós daqui a pouco faremos uma leitura específica em alguns versículos destes dois capítulos. Marque aí capítulo 1 e capítulo 13. Celebramos neste dia o Dia dos Pais. Já falamos sobre isso. Talvez a sua experiência seja parecida com a minha, porque eu já não tenho mais o meu pai. Mas isso não me impede de agradecer a Deus pela vida dele, por tudo aquilo que ele falou, por tudo aquilo que ele ensinou, pelo convívio que tivemos. Foi algo bastante rico, marcante, e eu só tenho que agradecer ao Senhor por esta maravilhosa experiência. Outras pessoas, porém, têm os seus pais por perto, então é bom aproveitar esta relação, crescerem juntos
aprenderem, isso é um privilégio, isso é uma bênção. E se porventura alguém tenha uma experiência não tão agradável assim com o seu pai, e se ele estiver vivo, é bom então continuar orando pelo seu pai, pedindo que Deus sensibilize o seu pai, transforme o seu coração. Se você puder também, com a sua vida, dar bons exemplos a fim de edificar a vida deste pai, isso será também bastante agradável, será bem-vindo esse tipo de postura. O que nos interessa neste instante é pensar o pai nas Escrituras, especialmente um pai que é temente a Deus, que serve ao Senhor com alegria e que serve de referência para nós, especialmente para os pais, mas para as mulheres também, não é? Porque algo que é algo sério e importante para quem anda com Deus é que todas as experiências, independente de quem venha esta experiência ou este ensinamento, é bom ter atenção, porque Deus ensina a nós a fim de que nos tornemos pessoas melhores e o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração até que nós consigamos agir de modo a edificar outras pessoas, não é? Ok, então nós destacamos 2 capítulos do Evangelho de Mateus, Mateus 1 e Mateus 13. E quero então pensar juntamente com você sobre a vida de um pai que é conhecido, mas talvez pouco estudado, que é o pai de Jesus, José. E eu convido então você, no capítulo 1, para acompanhar a leitura, especialmente dos 2 primeiros versículos. Depois eu vou dar um salto e vou orientando você nesta leitura, tá? Está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Agora o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, vá até o capítulo 13 e nós leremos a partir do versículo número 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria,
e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eu quero fazer alguns destaques da vida de José como uma referência boa de um pai nas Escrituras e que pode ser olhado com carinho por nós e, de repente, pensarmos na vida dele, nos exemplos dele, para depois analisarmos a nossa própria caminhada e melhorarmos como homens, como pais, e as mulheres também podem tomar esse texto e esses exemplos para si. Ok? Eu quero destacar algo que para mim chama atenção logo na leitura do capítulo de número 1, que José coopera com Deus ao ajudar o filho Jesus. José coopera com Deus ao ajudar o filho. E é interessante, porque Jesus se torna da descendência de Davi pela vida do próprio José. Se nós olharmos para a genealogia, é isso que nós verificaremos. Então, ele se torna descendente, o filho de Davi, por conta de José e não da Maria. Ok? E aqui eu destaquei para vocês que José coopera com Deus ao ajudar o filho no seguinte sentido. A Maria se encontra grávida, o José fica numa situação bastante complicada e ele quer sair desta relação de uma maneira discreta, de uma maneira que não chame a atenção das pessoas e que tudo permaneça da maneira mais tranquila possível. E é interessante que Deus vai e fala a José num sonho que para que ele volte atrás, ele não faça isso, porque aquilo que está sendo gerado em Maria é obra do Espírito, então ele deve permanecer com ela. E é interessante que José é alguém temente a Deus, porque você imagine, né? Ver a mulher grávida e depois ser visitado por Deus num sonho, numa situação incomum, mas que acontece, não é? E ele então ouve a orientação, permanece ao lado de Maria, obedecendo a Deus, acolhendo a palavra de Deus. Somente alguém que é temente a Deus, temente ao Senhor, para tomar uma atitude como essa. Cooperar com Deus ao ajudar o filho. Eu vou ajudar, eu vou permanecer ao lado de Maria e vou ajudar na criação deste menino, né? Eu vou cooperar. Ele coopera com Deus. Olha que exemplo maravilhoso que nós podemos tomar, não é? Cooperar com Deus. Como podemos cooperar com Deus? Como nós, pais, podemos cooperar com Deus na criação das nossas filhas e dos nossos filhos? É algo que temos que refletir, temos que pensar. José, ele se colocou ao lado de Maria e resolveu assumir Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Jesus, ele aprende o ofício da carpintaria do seu pai. No caso aqui, do seu pai adotivo, não é? E é algo curioso, porque o primogênito, embora todas as crianças recebessem uma educação direta da mulher, da mãe, até se tornar adulto, com o primogênito era diferente, porque o pai dava uma assistência muito maior ao homem,
ao primogênito e ele ensinava o seu ofício para este primogênito. Então, é isso que aconteceu com Jesus e com José, no caso aqui, não é? Um outro destaque que eu quero fazer deste trecho do capítulo 1 que nós lemos é que José sonha os sonhos de Deus para o filho, no caso, para Jesus. Ele sonha. Então, se Deus tem um projeto para Jesus, o José aceita sonhar junto e ajudar e auxiliar. Como nós comentamos anteriormente, não é? O que aconteceu foi que o ofício do José foi passado para Jesus. E José esteve ali sempre presente. Um homem sério, temente a Deus, discreto e que marcou a vida de Jesus Cristo. Por isso que eu disse, muito se fala no José, mas às vezes se estuda muito pouco sobre este homem que de maneira simples, discreta, foi deixando a sua marca na vida de Jesus. Então José sonha os sonhos de Deus para o filho. E por fim, para completarmos, vamos lá para o capítulo 13, como já mencionamos aqui, não é? E eu destaco o seguinte, José educa para que os propósitos de Deus se cumpram no filho. Porque vocês viram aqui no relato, não é? Que Jesus fez muitos milagres, ensinou e depois ele retorna para a sua terra e ensina na sinagoga, e as pessoas ali daquela região que conheciam a Jesus de perto ficam maravilhadas com aquilo que está acontecendo. E aí o questionamento, não é? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não é também um carpinteiro? Jesus também não é o carpinteiro? O filho do José? E a sua mãe não chama Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Então, eu disse que José educa para que os propósitos de Deus se cumpram no filho. Olha, nós afirmamos que Jesus é homem e Jesus é Deus. Mas ele foi educado por uma mulher e foi educado por um homem. É claro, Deus se manifesta na vida de Jesus posteriormente, quando ele é batizado. Então, mas independente disso, ou ao lado disso, o que acontece é que José e Maria deixam as suas marcas em Jesus. Por isso, então, a pergunta, mas não é esse o filho do carpinteiro? E que a gente conhece muito bem? Então, José, ele preparou tudo para que as coisas acontecessem como estava projetado pelo próprio Deus. Então, ele foi educando, visando tudo isso. E certamente, José, por ser temente a Deus, procurar viver de maneira digna e honrada, fez morada de uma certa maneira no coração de Jesus, marcando a sua vida. E depois o poder de Deus se manifesta na vida de Jesus Cristo, juntando todas essas experiências e vivências para a glória de Deus. Então eu queria deixar estas palavras, estes exemplos, estas lições deste homem, José. E quem sabe num outro momento possamos estudar com mais calma a vida deste homem, né? Deste homem que cooperou com Deus,
que ajudou o seu filho cooperando com Deus, que sonhou os sonhos de Deus para o seu filho, não os seus sonhos. Interessante isso, não é? Ele sonha os sonhos de Deus para Jesus e José educa para que os propósitos de Deus se cumpram no filho. Com essa palavra, eu quero desejar que todos os pais sejam abençoados, que os pais se debrucem na leitura, na meditação destes textos, no estudo destes textos que falam de José, reflitam mais, analisem as suas vidas e certamente crescerão mais e mais. Ok? Mulheres, homens, todas e todos podem ouvir essa mensagem, pode crescer com ela. Mas eu quero direcioná-las especialmente para os pais. Sonhe os sonhos de Deus para a sua filha, para o seu filho. Coopere com Deus, ajudando o seu filho e a sua filha na caminhada. E eduque para que os propósitos de Deus se cumpram na vida da sua filha e do seu filho. Que o Senhor nos abençoe, todos os pais. Eu quero encerrar então este momento devocional com mais uma oração. E agora, você, pai, eu peço para que nesta hora você se coloque diante de Deus para nós orarmos. E se a sua família estiver próxima, peço que a família esteja intercedendo para que Deus o abençoe, para que Deus o fortaleça. Se você não tem os seus pais, agradeça pela experiência da vida com ele. Se a sua experiência foi negativa, procure a melhor forma para mudar a situação e aprender com tudo o que passou. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, a nossa maior referência. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os pais. Conceda força, graça, ânimo e sabedoria para que os pais sejam bons pais, para a glória do teu nome. Que façam com que o teu nome seja exaltado em suas palavras, atitudes e silêncios. Peço em favor de todas as famílias da tua igreja que o Senhor abençoe, anime, coloque de pé e fortaleça. Que seja um dia abençoado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus a abençoe, Deus o abençoe. Um bom domingo, feliz Dia dos Pais.